todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou começar apresentando nossa convidada de hoje, a professora Iranildes Almeida de Oliveira, que é doutoranda em estudos linguísticos, literários e teatrales pela Universidade Alcalá de Henares, lugar que eu amo, de paixão, mestre em linguística aplicada, professora de espanhol e português como língua estrangeira da Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenadora geral do núcleo ISF, coordenadora pedagógica do ISF Português, coordenadora do programa Portal, Ensino-Aprendizagem de Línguas para a Cidadania, Inclusão Social e Diálogos Multi- e Intercultural, coordenadora do PECG, membro da Comissão de Cooperação Internacional da UFES e atua nas áreas de linguística aplicada, ensino-aprendizagem de línguas, espanhol e português, lexicologia, lexicografia e pragmática. E que hora você dorme, minha amiga? Parabéns, um grande abraço e bom curso para todos nós. Então, boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, queria agradecer imensamente a Daniel pelo convite, agradecer a todos da CIPLE, a Ero que está aqui com a gente assim, à frente dessa moderação, a Viviane e a todos os coordenadores, os presidentes, o presidente e vice-presidente do Idiomas Sem Fronteiras, que fez também com que a gente desenvolvesse essa atividade quase que já com uma frequência importante, né? 5 oficinas, ou seja, 5 eventos nessa modalidade é de fato um feito muito importante, né? Tanto para a PLE como para o Idioma Sem Fronteiras. E deixar registrado aqui também, como foi dito antes, a importância do Idioma Sem Fronteiras para o crescimento de português como língua estrangeira e também para as outras línguas, porque atuo também com espanhol, com língua espanhola aqui na universidade, e a gente vê o crescimento por conta também do Idioma Sem Fronteiras. Então, é uma rede que, de fato, vem fazendo a diferença e que, na nossa universidade, é um divisor de águas, né? A gente tem a UFES antes do ISF e depois do ISF com um aumento importante das ações relacionadas com ensino-aprendizagem de línguas. E também relacionada à questão da visibilidade, porque antes nós ficávamos nos nossos departamentos, desenvolvendo o que a gente faz agora pelo ISF, mas não tinha tanta visibilidade como a gente tem agora, não tinha o respaldo da reitoria, tudo que a gente faz a reitoria sabe, tudo que a gente faz as pró-reitorias sabem, tudo que a gente faz, os programas de pós-graduação também sabem, então é muito importante essa visibilidade e essa aproximação com a administração central para que a gente tenha também um desenvolvimento importante, para que a gente tenha um alcance importante. Então, vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai falar de marcadores do discurso, é um tema que eu trabalho já há algum tempo e que gosto muito, adoro trabalhar com marcadores de discurso, além de outras questões, né? É uma área, é um tema que a gente desenvolve que precisa estar em contato com a lexicografia, com a lexicologia, com a análise do discurso, com teorias da análise do discurso, da pragmática, da semântica, porque trabalhar com esses elementos implica que você esteja aberto para navegar por outros mares, porque, do contrário, se você ficar somente na lexicografia, se você ficar somente na lexicologia, você não consegue dar conta de forma avançada, né? E até de forma que as pessoas, ou que esse tema seja bem tratado, né, de forma satisfatória. Então, por isso que a gente precisa entrar nesses vários âmbitos, né, para que a gente consiga dar um tratamento mais ou menos satisfatório. Outra questão é que os marcadores do discurso, eles são unidades linguísticas, né, e também são consideradas unidades não linguísticas. Algum, por exemplo, Marcuse, nosso querido Marcuse, que ele dizia que também é um marcador do discurso, que alguns elementos que são considerados como não linguísticos, eles também fazem parte dos marcadores do discurso. E nós temos outros autores que já dizem que não, não é?
Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, pedir licença para fazer esse compartilhamento, para que a gente dê início à nossa atividade de hoje. Vou tentar apresentar pelo Canva. Se a internet ficar tudo certinho, vai ficar lindo. Senão, a gente passa para outra possibilidade. Vejam se vocês já veem. Sim. Bom, então aqui. Muito bom. Os marcadores do discurso que eu vou apresentar hoje, eles participam mais frequentemente do registro escrito, né? Não tanto da oralidade, mas do registro escrito, tá? E está diretamente relacionado com a produção de textos, a familiarização do CELP-BRAS, que é o material que a gente dispõe aqui no ISF em termos de português como língua estrangeira, e atendendo a comunidade universitária. Né? Do que a gente vai tratar? Então, eu vou falar um pouco dos aspectos teóricos. Dentro dos aspectos teóricos, as questões terminológicas, né, conceituais, classificação e antecedentes, que envolvem os marcadores do discurso. Depois, trataremos dos recursos didáticos e a oficina propriamente dita, que é quando a gente vai apresentar, que eu apresento para vocês o plano de ensino, a descrição das atividades e os recursos utilizados para criar uma atividade com vocês, tá bom? Tentar criar uma atividade com vocês, se assim o tempo permitir, e se a internet também permitir, né? Bom, o que são os marcadores do discurso? Aí eu trouxe aqui duas charges para vocês, né? Uma que diz o seguinte, pelo menos não tem nenhuma suspeita de corrupção. Então, assim, alguém diz o seguinte, o governo comprou vacina Covaxin por 1000% do valor. Aí a outra personagem cresce e diz, mas pelo menos não tem nenhuma suspeita de corrupção. Então, a gente observa aqui, nesse primeiro exemplo aqui que nós temos, a expressão mas e mas pelo menos. Né? Então, quando nós falamos de marcadores do discurso, nós estamos falando desses elementos aqui. O que eu tenho? Eu tenho duas informações. Tenho e tenho outra informação que diz que não tem suspeita de corrupção. Né? E tenho esse pelo menos aqui, que ele tem uma função importantíssima de acrescentar, acrescentar um determinado elemento que não está nas palavras, mas que está em todo o contexto, em tudo que a gente consegue observar aqui. Então, nós temos o primeiro elemento, que é o ele reforça uma afirmação, né? Um evento, e depois não tem nenhuma suspeita, que é um outro evento, e esse elemento, ele é como se fosse assim, o mais importante, ele é o mais, não tem nenhuma suspeita de corrupção. Né? Esses elementos, mais denominados marcadores de discurso, eles são um complicador para, tanto para os estudantes, né? Eu vou dizer os estudantes brasileiros, os estudantes falantes de português, como os estudantes estrangeiros. Por quê? Porque eles vão além dos elementos que estão diretamente aí à nossa visão, né? Que são todos os elementos chamados textuais. Né? Isso compreendendo, tendo do ponto de vista da língua, né? Do texto aqui, texto como elemento que está expresso, né? Aquilo que está expresso, porque se a gente considera texto como os elementos, tanto os elementos expressos como os implicados, então a gente tem aí mais pelo menos dentro desses elementos implicados. Então temos outra charge que diz, então, querem saber qual o viés ideológico do bebê? Esse então é também um desses elementos denominados marcadores do discurso. Aí eu pergunto a vocês, vou mostrar aqui para vocês esses elementos aqui, que são marcadores do discurso, como além disso, além do mais, além de tudo, ainda por cima, portanto, todos esses elementos que estão aqui, tá? Nesses dois slides que eu acabo de colocar aqui para vocês, eles estão no âmbito de marcadores do discurso, tá certo? Agora, eu gostaria que vocês colocassem agora rapidinho no chat. Coloquem aí como que vocês conhecem esses marcadores, esses elementos. Qual o nome que vocês conhecem esses elementos? Coloquem aí, por gentileza, no chat. Rapidinho.
Estão colocando? Muito bem, conectivos, conectores, o que mais? Mais coisas, operadores discursivos, advérbios, conjunções. Perfeito, o que mais? Então, majoritariamente, conectivos, conjunções, marcas argumentativas, perfeito. Marcas, muito bem. Né? Então, esses elementos, de fato, eles são conhecidos, né, na gramática, na nossa gramática, e também nos trabalhos mais relacionados com semântica, com pragmática, como esses termos que vocês estão colocando aí, como conjunções, como advérbios, como, inclusive, alguns como interjeições, tem alguns que estão no âmbito da interjeição, não os que eu coloquei aqui agora, porque eu não vou trabalhar com esses marcadores que vêm da interjeição, porque eles estão no âmbito mais localizado na conversação, tá? Agora, por que surgiu essa ideia de estudar os marcadores do discurso no âmbito, em outro âmbito, que não no âmbito das conjunções, não no âmbito dos conectivos? Justamente porque eles têm uma função que sobrepassa os limites do que a gente entende por conjunção, do que a gramática descreve como conjunção. Eles indicam, sinalizam as inferências que tanto o ouvinte como o interlocutor precisam, o ouvinte precisa realizar e o interlocutor precisa demonstrar para que o seu texto ou o seu discurso seja muito bem entendido, né? E aí o que nós temos? Essa variedade de termos para esses marcadores, para esses elementos, e temos também esses elementos estudados em diversos âmbitos, tanto no âmbito da pragmática, como no âmbito da semântica, como no âmbito da lexicografia, como no âmbito da lexicologia, e a gente tem algumas definições. Uma dessas definições diz que marcador é um grupo de elementos, né, de constituição bastante diversificada, envolvendo no plano verbal sons não lexicalizados, esses são todos os estudiosos no Brasil, eles consideram que os elementos não lexicalizados também estão no âmbito dos marcadores do discurso, tá? Locuções, sintagmas, que mais? Que, por exemplo, costumam atribuir a condição de categoria pragmática bem consolidada no funcionamento da linguagem. E também, por ser intermédio, a instância da enunciação marca a presença forte no enunciado, ao mesmo tempo em que se manifestam importantes aspectos que definem a relação com a construção textual interativa, né? Então, se a gente observar nesse conceito, no conceito de Risso, Silva e Urbano, nós temos uma categoria ampla, né? Ou seja, esse conceito, ele é mais aberto do que o conceito que nós podemos ver embaixo de Portolés e de Antônio Lázaro, de José Portolés, né? É um professor da Universidade Autônoma de Madrid, que estuda os marcadores do discurso. Ele diz o seguinte: são unidades linguísticas invariáveis. Quando ele diz que são unidades linguísticas invariáveis, ele já reduz o campo de atuação e já reduz o inventário dessas unidades. Então, são unidades invariáveis, né, para ele, que não exerce uma função sintática no marco da oração, de acordo com ele, não exerce uma função sintática no marco da oração, daí ele não considerar que alguns desses elementos sejam conjunções e discordar de muitas das gramáticas normativas, que possuem um cometido coincidente no discurso. Qual é esse cometido? É o de guiar as inferências, de acordo com tanto as propriedades morfossintáticas, semânticas e pragmáticas que precisam ser realizadas na comunicação, né? Então, temos dois conceitos aqui, e existem muitos outros,
tá? E a gente vê aqui uma divergência, né, na questão do que considerar marcador de discurso e o que não considerar marcador de discurso. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque é desse fato, dessa questão teórica ainda não resolvida, que a gente vai ter consequências no ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira ou no ensino-aprendizagem do espanhol ou de qualquer outra língua, tá bom? E para que nós usamos os marcadores do discurso? E aí eu trouxe aqui uma classificação, mas existem muitas outras classificações, né? Essa aqui fala das questões das funções, né? Os marcadores do discurso, eles servem para estruturar as informações. De que forma? Introduzindo comentários, ordenando o nosso texto, deixando o nosso texto mais organizado, introduzindo digressões, como, por exemplo, quando eu coloco a propósito, por certo, né? Bem, bom, pois bem, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, esses estruturadores da informação, eles têm essa função, não é? De deixar o nosso texto mais organizado, de organizar o texto, de estruturar as informações do nosso texto, de introduzir comentários, de introduzir digressões. Qual é o gênero textual em que a gente encontra mais frequentemente esses elementos? Por quê? Porque isso é muito importante quando a gente vai incluir esses elementos no espaço da ensino-aprendizagem de línguas. A gente precisa ter em mente e saber qual é o gênero textual em que mais aparece, para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor, né? Na nossa sala de aula. E aí eu trago aqui um exemplo, 2 exemplos para vocês, para que são usados os marcadores do discurso. Então tem o primeiro exemplo, né? Falta um empurrão. Eles reduzem o compulsório dos bancos. Pois bem, deveriam mandar os bancos renegociar as dívidas das empresas e dar uma carência, né? Então, esse pois bem aqui, ele está, nesse discurso, exercendo essa função de organizador da informação. Então, nós temos uma primeira informação, que é a preparação, né? Um primeiro comentário, preparação para o comentário. Essa primeira informação, ela prepara para esse comentário que vem depois, e esse pois bem introduzindo como elemento introdutor desse comentário. Pois bem, deveriam mandar os bancos renegociar as dívidas das empresas, dar uma carência, né? Outro exemplo, né? Enfrentam tais sujeitos diuturnamente, em primeiro lugar, os desafios da própria manutenção e sobrevivência e, posteriormente, a perspectiva de um futuro incerto em que as chances de ascensão social são mínimas, quer dizer, a situação socioeconômica tende a se cristalizar. Esses elementos em primeiro lugar e, posteriormente, também servindo com essa, ou seja, com essa função, né? Com a função de estruturar, ajudar na estruturação da informação. E temos um outro, que é o quer dizer, que não é considerado um estruturador da informação, eu coloquei aqui em verde porque a gente vai retomá-lo posteriormente. Mas, de antemão, eu já queria dizer que quer dizer, em espanhol, não é es decir, que muitos dicionários colocam quer dizer como es decir, mas eu fiz um estudo com o NURC do Brasil e outro corpus linguístico da Espanha, eu utilizei o Corpus de Madrid, né? E a gente observou que quer dizer e es decir não podem ser considerados equivalentes, né, de tradução. Por quê? Porque eles atuam em âmbitos diferentes, ele tem uma frequência diferente. Quer dizer, ele é mais frequente na oralidade, nos textos orais, e es decir é mais frequente nos textos escritos. Então, a gente tem um elemento aí que faz com que a gente não possa generalizar essa informação de que quer dizer e es decir é lo mismo, tá bom? Bom, outros marcadores, eles têm a função de conectar um membro do discurso a outro, tá? Fazendo o quê? Acrescentando essa informação, e aí a gente tem, além disso, além do mais, e ainda por cima, né? Além disso, além do mais, ainda por cima, que ele vem
no discurso, conectando um primeiro elemento com um segundo elemento, né? Com essa ideia de acrescentar. E muitas vezes, não somente de acrescentar, de indicar que o argumento ou o membro discursivo que encabeça é o que tem mais força argumentativa, tá? É o que possui mais força argumentativa. Então, conectar um membro discursivo a outro, aumentando a força argumentativa desse elemento que introduz. E, por outro lado, introduzindo consequências, como portanto, daí, então, por conseguinte, assim, assim sendo, etc. E introduzindo argumentos contrários, como ao contrário, pelo contrário, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, né? Que são marcadores que têm essa função de introduzir argumentos contrários, né? Evidentemente que há muitas nuances aí com relação a cada um deles, depois que cada um... Existe um complicador, por exemplo, em porém, todavia, e no entanto, que não tem ao contrário, pelo contrário. Mas a gente, por enquanto, vai ficar com essas informações, tá bom? Então, aí nós temos, para que utilizamos, e o exemplo aqui, conectar um membro discursivo a outro. Por exemplo, não gosto de dar entrevista, as perguntas me constrangem, custo a responder. E ainda por cima, sei que o entrevistador vai deformar fatalmente as minhas palavras. Então, nós temos aí um elemento aqui, como esse ainda por cima, né? Conectando um membro do discurso aqui, esse segundo membro do discurso com o primeiro, e, evidentemente, acrescentando outras informações, indicando como o interlocutor ele precisa interpretar essa informação que foi colocada, ou que será colocada. Quando eu digo custo responder, e ainda por cima, sei que o entrevistador vai deformar faltamente as minhas mensagens. Quando eu digo ainda por cima, alguém sabe que vai vir algo posteriormente que me incomoda mais, que incomoda mais o interlocutor do que o que foi dito no primeiro momento, né? E ainda por cima, olha só, então tem ainda um componente aqui importante que precisa ser também observado. Então, ele não simplesmente conecta um elemento com o outro, mas ele acrescenta outras informações importantes e que precisam ser levadas em consideração, tanto por quem produz como por quem interpreta, né? Tanto por quem produz o texto como por quem interpreta. Outro grupo de marcadores são os reformuladores. Esse tem uma categoria interessante, é uma categoria interessante muito usada, muito, muito usada mesmo, tanto na oralidade como na escrita, né? Então, como é que a gente utiliza esse reformulador? Utiliza introduzindo uma explicação, e aí a gente tem ou seja, quer dizer, isto é, a saber. E, evidentemente, a gente tem as diferenças de registro, ou seja, por exemplo, é um marcador que aparece frequentemente no registro escrito, quer dizer, ele é mais frequente na oralidade, isto é, e a saber, mais frequente no escrito. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração quando se quer construir aulas ou construir atividades, elaborar material didático nessa perspectiva, né? Na perspectiva de inclusão dos marcadores do discurso. Que registro ele mais frequente? Então, isso é importante para o estudante de língua estrangeira. Ou reformular retificando, como melhor dito de outra forma, eu reformulo aquilo que eu disse, né? Retificando, colocando o elemento posterior como a retificação do que foi dito anteriormente. Por outro lado, nós temos o reformulador, que é um membro discursivo, aquele que é de distanciamento, como, por exemplo, em qualquer caso, em todo caso, né? Quando a gente diz algo, a gente se distancia um pouco desse algo porque a gente estabelece uma generalização. Alguém diz uma coisa e eu digo, ó, em qualquer caso, ou seja, além desse caso do que você está dizendo, tem muitos outros,
né? Então, eu me distancio um pouco de considerar somente aquilo que foi dito anteriormente e abro um espaço para uma generalização mais importante, né? Ou seja, que eu considero mais importante, que eu considero mais que precisa ser informada aí. Eles têm também outra função, né? Que é manter um distanciamento, mas é um distanciamento que vai provocar uma certa cortesia, ou seja, você não vai ser tão descortês em discordar. Você discorda daquilo que te disseram, mas você reformula o que te disseram, mas reformula com uma certa cortesia. Retira esse elemento um pouco provocador do outro, ou seja, eu ia usar uma palavra aqui como, por exemplo, a ira, mas assim, não é somente a ira, é algo que pode ser menos, né? O desconforto do outro. Então, ele ameniza esse desconforto que, porventura, poderia acontecer se, quando a pessoa escutar a sua discordância, né? Quando alguém escuta a sua discordância, ou quando alguém, isso no discurso oral, né? No discurso oral, ele tem uma função de ser um elemento de cortesia, esse elemento que provoca a cortesia, né? Que traz um pouco de cortesia. Depois, o reformulador do membro discursivo anterior, recapitulando esse tudo que foi dito. Então o que a gente costuma encontrar bastante nos textos acadêmicos, como em resumo, em suma, em definitiva, enfim, né? São esses elementos que a gente tem aqui. E aí eu trago um exemplo e só mostrando, né, que todos esses exemplos são do corpus, por isso que a gente por isso que eu trouxe eles aqui. Eu trouxe os exemplos todos de corpus, porque a gente depois vai trabalhar na atividade com a questão da utilização de corpus. Então, o autor determina que para a acolha apropriada da mídia, aí faltou alguma coisa, deve-se observar a cobertura desejada, ou seja, o número total de pessoas atingidas. Então, eu tenho um membro de discurso anterior que não me satisfaz muito bem, eu introduzo um ou seja e outro membro do discurso que, para mim, é melhor, diz melhor ou faz com que a minha mensagem melhor seja passada. E aí nós temos esses elementos que são denominados de reformuladores discursivos que cumprem esse fim, né? Os operadores argumentativos, eles têm outra função, diferentemente dos conectores, que eles ligam um primeiro elemento a um segundo elemento. O operador argumentativo, ele tem foco num elemento, num membro discursivo, né? Então, ele faz isso reforçando esse membro discursivo ou deixando mais concreto. Como é que ele reforça? Dizendo na realidade, na verdade, no fundo, de fato. E deixando mais concreto, como, por exemplo, em particular, em concreto, mais concretamente, né? Então, essas são as funções desses elementos aqui, dos operadores discursivos, reforçando ou deixando mais concreto. E aí nós temos aqui um exemplo. Existem artigos que abordam diretamente este tema, mas ele atravessa, de fato, toda a obra do autor. Ele atravessa, de fato, toda a obra do autor. Então, o primeiro elemento com esse segundo elemento, a gente observa que esse, de fato, ele introduz um argumento que tem uma ressonância maior com relação ao outro, né? E de onde vêm os estudos dos marcadores do discurso? Quando a gente começa a estudar os marcadores do discurso? Bom, do ponto de vista da pesquisa linguística, né, das questões relacionadas mais com a investigação e com a pesquisa linguística, a gente não tem, no século XVIII, por exemplo, muitas atividades, muitos trabalhos relacionados com marcadores do discurso. O que a gente tem é uma tradição gramatical não muito sistematizada, tá? E que traz algumas informações sobre alguns
alguns elementos que são considerados marcadores do discurso, como, por exemplo, ainda, o advérbio ainda, né, que é considerado como marcador do discurso atualmente, o não também como enfático, considerado como marcador do discurso, e a gente encontra coisas pequenininhas, assim, sabe? Informações pequenas sobre esses elementos em determinadas gramáticas que são produzidas na época. Então, essa gramática de Bento José de Oliveira, por exemplo, de 1862, ela traz esses dois elementos aqui. E a gente não encontra muita coisa, né? Daí para cá a gente não encontra muita coisa. Encontra poucas coisas, alguns falando sobre logo, sobre mais, discute a ideia de que esses advérbios se encontram na origem de conjunções e que têm um significado que pode não ser atribuído a uma conjunção, que pode ser outra coisa, mas não aprofunda. Então, nesse primeiro momento de estudos ou de aparecimento dos marcadores do discurso no âmbito da língua portuguesa, a gente não tem nenhuma sistematicidade de um estudo sistemático para ir mais profundo sobre isso. A gente só tem somente algumas informações sobre, como, por exemplo, o advérbio cá, o advérbio lá, né? E chegamos até o século XX. E é no século XX onde a gente encontra mais informações sobre os marcadores do discurso. Mas ainda, por exemplo, com Said Ali, que diz, e coloca aqui, por exemplo, né, alguns dos mais diversos, como mais, né, que ele diz que atende ao ambiente criado pela presença do ouvinte. E vai falando aqui algumas questões que as gramáticas não colocam, né? Ou seja, não era comumente colocado nas gramáticas. Algumas questões como, por exemplo, essa consideração do ouvinte, ora a situação determinada pelos acontecimentos, ora a disposição do espírito da virtude, de considerações anteriores que a pessoa que fala ou que o ouvinte querem transmitir. Tá? Então, nesse século, no século XX, com Said Ali, é que a gente começa a ter as primeiras informações sobre esses elementos, mas de maneira também não muito aprofundada. E aí a gente vem no século XX. No século XX, a gente tem um livro de Comunicação em Prosa Moderna, de Otton Garcia, que a gente encontra informações mais robustas sobre esses elementos, e ele, inclusive, os classifica de elementos de transição, e coloca aí alguns elementos que alguns subgrupos, como esses que indicam prioridade, que indicam tempo, que indicam semelhança, etc., etc., né? Então, é também dos que vai trazer marcadores do discurso. Não como marcadores do discurso, mas como esses elementos de transição, porque até então as pessoas ainda não sabem, os estudiosos ainda não sabem como chamar, qual é a função de fato predominante para que a gente possa indicar uma terminologia factível para eles, né? E aí a gente tem aqui outro também, esses dois livros, O Intervalo de Semântica, de Carlos Volcker, também tem um capítulo interessante sobre os marcadores do discurso. Essa gramática de Perini traz informações valiosíssimas sobre sobre conjunções, determinadas conjunções, determinados advérbios, que para ele não podem ser considerados como advérbios ou como coordenação. Para ele existe algo a mais aí que precisa ser estudado. Então, isso é uma vantagem, é interessante, né? Então, ele diz aqui sobre, porém, é um representante de um grupo muito heterogêneo, comumente denominado como coordenadores, que abarca outros membros, né? Como, por exemplo, entretanto, no entanto, não obstante, assim, por isso, em vista disso, de maneira que, por conseguinte, contudo. Então, ele começa a colocar em xeque aqui aquilo que foi já descrito pelas gramáticas ou informado pelas gramáticas como os marcadores, como conjunção ou como advérbio, né? Isso é importante. Também no século XX nós temos, no âmbito do espanhol, como é que eu digo assim, uma virada de chave, né? Os marcadores do discurso aparecem uma gramática publicada pela Real Academia, né? Gramática da Real Academia Espanhola, que se chama Gramática Descritiva da Língua Espanhola. Então, essa digamos assim, aparecer na macroestrutura dessa gramática, que é
o sumário. A gente vai encontrar no sumário já a palavra marcadores do discurso, não é mais conjunção, nem advérbio, nada. Marcadores do discurso. Então, é de uma importância tremenda para os estudos dos marcadores, né? Eles já aparecem em um capítulo robusto, o capítulo 63, é robusto, traz muitas unidades e descritas do ponto de vista semântico-pragmático, utilizando tanto registros orais como tanto registros escritos, como algumas informações sobre os registros orais, né? Sobre a funcionalidade ou a presença desses marcadores em discursos mais na oralidade do que na escrita. E, como eu já disse anteriormente, são eles que dizem que os marcadores do discurso são unidades linguísticas não variáveis, né? Invariáveis, e como nós já vimos anteriormente. E aí, na gramática de língua portuguesa, a língua portuguesa também segue nessa mesma linha de trazer os marcadores do discurso para gramáticas. Para a gramática. Então, essa gramática do português falado, ela é emblemática para os estudos do marcadores do discurso, porque ela traz também no seu sumário o nome marcadores do discurso, um capítulo sobre os marcadores do discurso, os marcadores discursivos. Só que os marcadores tratados por Martins Soracchini e Portolés são diferentes dos marcadores tratados nessa gramática por Urbano, né? Então, ele trata os marcadores do discurso como aqueles elementos que estão mais presentes na oralidade e, de fato, ele faz uma análise de textos orais. Então, eles dizem que os marcadores são altamente recorrentes, atuantes na organização textual interativa, né? Estão também no exterior desse conteúdo informativo, dos tópicos, né? Não é totalmente transparente do ponto de vista semântico-funcional, tem pouca ou nenhuma variação fonológica, independente do ponto de vista sintático, ele está nesse elemento, no discurso, e vai além daquela descrição sintática tradicional, porque eu costumo dizer bem isso, porque do ponto de vista sintático, se a gente considera a sintaxe como essa organização, né, do discurso, então sim, os marcadores estão ali, mas do ponto de vista dessa descrição, da sintaxe tradicional, ela não encontra um respaldo, os marcadores não encontram respaldo, eles estão sempre à margem desses estudos, colocados como partículas de realce, como elementos, como elementos que estão pouco estudados e que pouco valorizados pelas gramáticas, porque também são difíceis e ninguém sabe onde colocar. Que lugar da gramática a gente vai colocar? Não é verbo somente, não é advérbio somente, não é conjunção. Então, a gente vai criar uma nova categoria? Essa é a questão. E, do ponto de vista das correntes linguísticas, nós temos a análise da conversação como um dos pioneiros aqui no Brasil, desse tratamento dos marcadores do discurso, né? E depois nós temos em Guédot, também os trabalhos de Guédot, no âmbito da linguística textual, que traz um grande número de marcadores do discurso aí dentro desses estudos. Agora, eu não considero que tenha uma análise descritiva profunda de cada um dos marcadores, como tem na gramática descritiva do espanhol, né? Ele é uma informação, ou seja, de menor quantidade, né? Quantitativamente menor, mas qualitativamente importante. E agora esse dicionário, que é um dicionário de partículas discursivas, que surgiu também agora, no final, já depois de 2010, mais ou menos. Não, acho que foi antes de 2010, porque eu já estava lá. E esse dicionário é um dicionário de partículas discursivas do espanhol, que é um dos mais importantes agora na atualidade com relação à descrição dos marcadores do discurso. Tem outros, como por exemplo o de Santos Rios, que também é importante. No Brasil, nós temos o professor da UFBA, o professor Antônio Messias, desenvolvendo um dicionário bilíngue de marcadores do discurso, isso é importante para a gente também. Mas nós não temos dicionários já publicados no Brasil, pelo menos que eu saiba, né, gente?
Se tiver alguém aqui que tenha conhecimento de algum dicionário de marcadores do discurso já publicado no Brasil, me informe, por gentileza. Não tem, eu, pelo menos, não tenho conhecimento de que tem algum dicionário de marcador de discurso publicado aqui no Brasil. Este estado de coisas que a gente acabou de ver agora, não é? Conceitos, não existe uma consonância com relação ao conceito de marcador do discurso. Não existe concordância com relação à melhor terminologia, qual é a terminologia que será utilizada para marcadores do discurso, porque, inclusive, tem gente que chama de marcador, outros chamam de operador, outros chamam de partículas, alguns sendo estudados pela análise da conversação, outros pela teoria da argumentação, outras pela linguística textual. Então, assim, vários âmbitos de estudo, ou seja, várias correntes estudando marcadores de discurso, e às vezes é o mesmo marcador sendo estudado pela análise da conversação e pela teoria da argumentação, por exemplo, com funções diferentes e com questões diferentes, informações diferentes sendo veiculadas, né? Então, alguns dizem, o bueno ele vai ser ele vai servir para abrir uma conversação, né? Abertura de turno, servir para abertura de turno. Aí outro diz, não é só para abertura de turno, tem questões aí argumentativas importantes que a gente precisa observar. Então, diante desse estado de coisas, como que a gente observa o reflexo disso no ensino e aprendizagem de línguas? No ensino e aprendizagem de espanhol, ensino e aprendizagem de inglês. Inglês até que vai mais longe um pouquinho, porque inglês tem mais estudos no âmbito de língua inglesa, mais dicionários, né, aí já publicados. E no português, como é que a gente, de língua portuguesa, como é que a gente enfrenta essa situação? Né? Qual é a situação agora do ensino de PLE relacionada com material didático e marcadores do discurso? Escassez de material específico dos marcadores do discurso que possa auxiliar os professores. E professores, autores de livros, né? Estudantes, todos nós que estamos na educação linguística. O tratamento ele não dá conta, muitas vezes, do comportamento textual e pragmático dos marcadores do discurso, quando a gente observa que esses marcadores estão nos dicionários. Em 2006, eu fiz uma análise de mais ou menos uns 13 dicionários, incluindo dicionários bilíngues e dicionários monolíngues, e o tratamento que a gente observa dos dicionários para os marcadores do discurso é triste. Para o professor que tem que trabalhar com os marcadores, que precisa trabalhar com determinados marcadores, porque isso está na língua e muitas vezes os alunos trazem para a gente, e aí como é que a gente vai fazer isso? De que forma que a gente vai cuidar desses elementos, vai tratar esses elementos em sala de aula? E há mais ou menos uns 2 anos, uma aluna minha também fez um trabalho analisando os dicionários eletrônicos. Né? Eu disse, bom, se lá eu fiz lá em 2006 e o estado de coisas era esse, eu acho que deve ter mudado alguma coisa, né? E quando ela fez a pesquisa, a gente viu, foi uma tristeza, porque a gente achava que não, já vai ter melhorado, porque já tem muitos estudos de marcadores de discurso aí, então essa situação já vai estar melhor descrita nos dicionários, já vai estar melhor tratada nos dicionários. E não foi esse o resultado que a gente teve mais ou menos um resultado de pesquisa não muito diferente daquilo que eu tinha feito lá em 2006, né? E, claro, escassez de material específico, tratamento inadequado no material nos livros textos. Muitos livros didáticos, hoje publicados atualmente, até trazem os marcadores, mas colocam somente a lista de marcadores, não tem um tratamento interessante, por exemplo, para os professores, né? Então, o que a gente tem na sala de aula?
ausência dessas unidades, de tratamento dessas unidades na sala de aula. Porque, claro, se a gente pensar no papel do professor, no trabalho do professor, no que o professor desenvolve em sala de aula, o que o professor precisa desenvolver, com o que o professor precisa trabalhar, então, assim, caramba, será que dá para eu fazer uma pesquisa, para eu utilizar esse material em sala de aula, para eu tratar disso em sala de aula, para tratar dessas questões em sala de aula? Então, a gente começa a pensar, né? E as causas são essas que eu já comentei, né? Problemas terminológicos, conceituais, classificação, descrição linguística. Isso provoca o quê? Dificuldade de explicação dessa unidade, também dada a natureza complexa desses elementos. Quando a gente, eu não sei se vocês lembram dos textos de vocês, ou dos nossos textos, quando os nossos orientadores corrigiam os nossos textos, ou na graduação, ou por exemplo, na pós-graduação, que tinha algum problema relacionado com algum marcador mal colocado. O que era que ele colocava? Eu tinha um trauma disso, né? Colocava assim, ó, problema de coerência. Eu digo, meu Deus, problema de coesão. Meu Jesus Cristo, o que é isso? Então, é problema de coesão. Por quê? Porque é difícil de escrever, né? É difícil de escrever esse problema. Então, como é que se coloca lá a coesão? Você precisa coesionar melhor o seu texto. Aí agora o aluno, por exemplo, o aluno do ensino médio, o aluno como é que ele se vê diante de uma situação dessa, até da graduação, então, como é que ele se vê diante de uma situação dessa? Então, e por que nós, professores, colocamos lá problema de coesão e não colocamos diretamente, mais descritivamente, ou mais informativamente, para que a pessoa possa ajustar melhor, possa avançar nesse processo de escritura? Então, justamente por isso, pela natureza complexa desses elementos, e esse conteúdo conceitual, procedimental, ou os dois, porque tem alguns marcadores que eles são procedimentais. O que é um elemento procedimental? É aquele que sinaliza as inferências. Quais são as inferências que você precisa fazer, realizar, para compreender determinado texto, né? Para compreender determinado discurso. E não tem um elemento conceitual. Mas, por exemplo, sin embargo, do espanhol, né? Ele tem um elemento conceitual importante, o mais tem um elemento conceitual importante. Quando você fala assim, mas, poxa, estou mal, eu não estou bem, mas, aí a pessoa vai dizer, mas você vai ter que dar aula. Não é? Eu não estou bem, mas você vai ter que dar aula. Então, assim, esse mais, ele não só sinaliza o que vem aí, mas ele também diz, olha, ele sinaliza e diz, ali é um contraste, que é o que acontece com os contra-argumentativos, que é o que acontece com os elementos, os marcadores discursivos denominados de contra-argumentativos. Que eles estão aí entre, né, tem um conteúdo conceitual que a gente precisa descrever melhor e um conteúdo procedimental, né? E, claro, isso acaba dificultando também essa inclusão na sala de aula, né? E o que dificulta também a correção, como eu já falei anteriormente. E agora, José, diante de tudo isso, como ficamos nós, professores de português como língua estrangeira? Ou até professores de português como língua materna também, né? O que a gente precisa fazer? Então, assim, eu acho que muita coisa, o caminho a gente precisa andar bastante, né? A gente precisa cuidar dessa questão com tempo, inclusive. A gente precisa de tempo para fazer isso. E a gente precisa de tempo para cuidar da nossa formação teórica sobre o tema. Então, precisa cuidar dessa formação teórica sobre o tema. E aqui eu falo, sobretudo, para os meninos que estão aqui, os que estão trabalhando no núcleo, os professores do núcleo de línguas, que não há como a gente incluir os marcadores do discurso sem destinar um tempo para estudar os marcadores do discurso.
para avançar nos estudos relacionados com o que os estudos linguísticos dizem, as descrições linguísticas estão aí. Eu não tenho uma gramática que sistematize isso, ok, muito bem. Então vamos para os estudos, o que tem publicado, quais são os artigos que tem publicado. Às vezes é difícil porque assim, a gente tem um artigo publicado sobre o mais, tem outro artigo publicado sobre no entanto, tem outro artigo publicado sobre ademais, ou sobre sobre ainda por cima. Então assim, eu preciso juntar isso, né? Mas é a dificuldade do nosso momento. Por que a gente precisa fazer isso? Se a gente quiser, de fato, desenvolver um ensino de qualidade, a gente tem que fazer isso, tá? A gente precisa fazer esse caminho, né? Para cuidar da nossa formação teórica sobre o tema, né? Também cuidar da nossa competência digital, por quê? Porque tem muitos recursos que estão nesse âmbito que podem nos ajudar e muito. E muito. Olha o e muito aqui que eu estou colocando, minha gente? Pode nos ajudar bastante, né? E aliar-nos à linguística de corpos. Aliar-nos à linguística de corpos é fundamental. Tanto do ponto de vista da utilização dos corpos que já estão ou dos corpora que já estão divulgados, publicados na internet, e que você pode acessar, como do ponto de vista da construção. Então, se eu sei que os marcadores, os contra-argumentativos, por exemplo, eles têm uma frequência muito alta em artigos, tem frequência muito alta em textos de jornais, mas assim, aqueles textos que estão mais relacionados com a editoração e tal. Então, assim, estão mais relacionados com editorial, estão mais relacionados com resenha, estão mais relacionados com resumo, estão mais relacionados com textos acadêmicos. O que eu preciso fazer? Criar um corpus. E eu posso fazer isso. É claro, tenho que dedicar tempo. Dedico meu tempo e vou construir um corpus com com textos de jornais, com textos de revista, com textos... pode ser separados por gêneros textuais, né? Por gênero ou por tipo, né? Eu coloco por tipo, ou então por gênero, e vou lá e digo, não, vou agora criar um corpus linguístico que eu preciso desse material para desenvolver bem as minhas atividades em sala de aula, tá? E outra questão é o desapego de que você tem que saber tudo. Por quê? Porque você precisa, neste processo de ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira para alunos que estão no mestrado, que estão no doutorado, estudantes do mestrado, estudantes do doutorado, essas pessoas precisam olhar para os textos da sua área, né? Para saber como é que está os textos da sua área. Então, assim, eu vou levar o texto. Não, você não precisa levar o texto. Você pode também requisitar, pedir para os seus alunos, provocar para que os seus alunos tragam os textos da área deles, para a gente fazer um estudo do uso dos marcadores do discurso nos textos da área de cada um. E, claro, eles se sentem mais confortáveis para entrar naquele âmbito, eles sentem que aquele espaço, aquele tempo que ele está dedicando para o estudo da língua estrangeira, da língua portuguesa, no momento que está fazendo uma tese de doutorado, no momento que está fazendo uma dissertação de mestrado, é um tempo bem investido, sabe? E eles vão ganhar mais, ampliar a competência, tanto a competência relacionada com a escrita, como a relacionada com a leitura, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar também nessa perspectiva, na perspectiva desse desapego de que eu tenho que levar material. O material é o professor que prepara, o material é o professor que leva. Não. O material, se a gente tiver uma concepção de material didática, como, por exemplo, o Tomlinson, que diz que material didático é tudo aquilo que a gente utiliza para ampliar a aprendizagem, ou para desenvolver, né, a competência comunicativa, ou sei lá o que for, é considerado material didático. Então, o texto, um artigo publicado numa revista científica do aluno de direito, é
um material didático, que eu levo para a sala, convoco esse aluno para levar esse material para a sala de aula, e a gente desenvolve atividades nessa perspectiva, na perspectiva de fazer com que o estudante traga a sua área de interesse para investigar e para aprender mais, ampliar a sua aprendizagem sobre os marcadores do discurso, né? Então, aqui, o que eu provoco é a utilização, tanto a questão do corpus construído, como o corpus que já está disponível na internet para a aprendizagem dos marcadores do discurso, né? E aí, para essa formação teórica, como eu já disse, né, no Brasil, eu fiz uma pesquisa essa semana na base de dados da CAPES, né? E eu vi aqui somente três documentos divulgados e publicados, né, que são teses e dissertações sobre os marcadores discursivos. Então, a gente tem aqui marcador discursivo no ensino de português, né, que foi publicado por Silva, né? Temos esse outro aqui, que é marcador discursivo também, mas a gente tem Marcuski, que traz os marcadores conversacionais, a gente tem também Guédot, que traz os marcadores discursivos, mas em outra perspectiva, na perspectiva de operadores de tal, mas que também são marcadores de discurso, né? Meu Deus. Iranildo, você está me ouvindo? Nós estamos sem som. É porque passou agora o carro do ovo, minha gente, todo dia. Certo. Tá bem. Esse horário, impressionante. Ótimo. Né? E recursos linguísticos, linguísticos publicados na internet, como, por exemplo, os corpos e os dicionários. Aí eu trouxe aqui, olha só que esse corpus aqui, por exemplo, né? Eu não sei se eu posso colocar aí para vocês acessarem também depois, mas depois eu coloco a coisa para vocês. Então, esse corpus aqui é um corpus brasileiro, está organizado por Sardinha e é muito legal, né? Muito, muito bom. Inclusive, todos os exemplos que eu tirei hoje, que eu trouxe hoje para vocês, são exemplos desse corpus, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês conseguem ver meu computador? Errou? Sim, professora. Sim. Ok. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui que eu já pesquisei nesse instante, né? Pelo menos, né? E aí ele demora um pouquinho, né? Dependendo da internet, ele demora um pouquinho, mas ele traz, deixa eu passar para o outro aqui, que eu já deixei aqui uma parte já pesquisada, não sei se vocês já veem, tá vendo? Sim. Então aqui, veja, ele já traz todos os exemplos de onde eu posso encontrar aqui, por exemplo, de fato, né? Onde eu posso encontrar também aqui, em primeiro lugar, olha só a quantidade de exemplos aqui. Isso é um facilitador importantíssimo para o professor, tanto para o professor como para o aluno, que eu posso preparar atividades de maneira que os alunos pesquisem no corpus publicado, né? Exemplos sobre isso aí, e que depois eles digam, olha só, quais são as funções desses marcadores, ou seja, por exemplo, em primeiro lugar, nesses textos aqui. Escolha, por exemplo, cinco exemplos, e desses 5 exemplos, você vai me dizer qual é a função dele, né? Ele tem a função de reformular, ele é um reformulador, ele está reformulando o primeiro elemento, o segundo, ele é um contra-argumentativo, qual é a função que ele pode exercer aqui, e aqui, como ele tem um amplo, ou seja, ele oferece aqui realizações assim fantásticas, né? Uma quantidade interessante, ou seja, você não precisa ficar com 1 ou 2 exemplozinhos, o aluno aqui ele tem uma série de exemplos para trabalhar, né? Uma série de exemplos para desenvolver a sua aprendizagem,
né? Então, por isso que eu adoro, eu utilizo com os meus alunos de espanhol, utilizo com os alunos de português, utilizei com os meus alunos de português quando eu tive que explicar sobre os marcadores do discurso, né? Eu utilizei muito isso aqui, muito, corpus linguístico, acho que é um aliado fantástico nosso. E o outro aliado que, sobretudo para quem é professor de português para falantes de espanhol, esse dicionário aqui é maravilhoso. Ele é simplesmente, ele não pode faltar para quem quer trabalhar com os marcadores do discurso. Então, assim, ó, por exemplo, o aluno é de espanhol, né? Então, ele quer aprender a utilizar, por exemplo, um determinado marcador. Ele vem aqui, eu, por exemplo, já tenho um aqui, ó, na tela, que é o pois bem, como eu falei para vocês, né? Que ele tem uma coincidência, inclusive, fonética com o português, a gente tem pois bem, e no espanhol tem pois bien, né? Então, esse espaçozinho aqui é fantástico para o ensino de língua estrangeira. Fantástico. E que você também pode fazer para o português, né? Você tem aqui, ó, pois bien, e você tem aqui, ó, preparação do comentário. O primeiro, o que acontece é a preparação para o comentário, e depois a gente vem aqui com o comentário propriamente dito. Então, esse exercício de fazer isso aqui é fundamental, ajuda muito aos alunos a desenvolverem atividades, ou depois eles se tornarem autônomos para a construção de seus textos. Ajuda muitíssimo nesse primeiro momento, né? E aí vem aqui as traduções, e aqui, por exemplo, tem a tradução do português, ó. O marcador introduz um comentário pertinente que, graças ao dito previamente, pode ser compreendido de forma adequada, ó. Tá vendo? Então, aqui é um exemplo que já é um recurso interessante, importante, sobretudo para quem está trabalhando com português para falantes de espanhol, né? É muito, muito, muito legal isso aqui. Bom, e aqui, esses são os recursos, né, que a gente pode utilizar. Não consegui recuperar agora o outro, mas... Vamos da apresentação. Vai ficar feinha agora a apresentação, mas eu não quero voltar de novo, porque eu fico com medo de não conseguir chegar. Bom, então esses aqui, o corpus e o dicionário, são recursos muito importantes para trabalhar com os marcadores do discurso. E aí, direcionado com a nossa pauta de hoje, que é a ementa dos cursos de leitura e produção de textos acadêmicos, no âmbito do ISF, né? Porque esses planos de curso eles estão no âmbito do ISF, e no curso de leitura e produção de textos acadêmicos, nós temos o seguinte: levantamento dos gêneros textuais discursivos, né? Então, se você vai trabalhar com corpus, você já vai atender, eu estou falando agora para os professores que vão atuar com esse curso no âmbito do ISF, ou para qualquer outro, né? Então, se você já tem aqui uma ementa do curso que diz o seguinte: levantamento dos gêneros textuais discursivos mais frequentes na rotina social dos sujeitos, como mapa, panfletos, então, olha só, você já pode começar aqui construindo o seu corpus, né? E aí vem resumos, resenha, artigo e ensaio. Olha aqui os gêneros textuais, onde os marcadores do discurso, esses que eu acabei de apresentar para vocês, onde eles mais aparecem, né, estão aqui nesse curso. Então, não há como você fugir de tratar dos marcadores do discurso, ou seja, de conferir um tratamento mais adequado, um tratamento mais direcionado, um tratamento mais com mais substância, né? Com mais conteúdo. Não tem como você fugir disso aqui, né?
Você poderia deixar, colocar bem superficialmente, mas isso não seria interessante, não haveria uma aprendizagem mais efetiva. E o que é que nós temos? Ó, no exame do certificado de proficiência também, a gente, para tratar do exame de proficiência, também nós temos esses textos. Então, tanto para os alunos que são da pós-graduação, como os alunos, por exemplo, do Pré-PEC-G. Como os alunos do Pré-PEC-G. Porque, claro, como eles vão se preparar para o CELP-BRAS, eles vão precisar desenvolver habilidades para a construção, para que sejam autores dos textos, né, do resumo, de resenha, de artigo, etc. Tá? Então, estudo das características desse gênero, orientação de leitura de acordo com as características dos gêneros e subgêneros estudados, estudos dos elementos discursivos, onde se localizam os marcadores do discurso aqui, estudo desses elementos discursivos e lexicossemânticos, desses gêneros, tá? Que, claro, o professor pode fazer isso ou não, mas a indicação é que se faça. A indicação é que se dê um tratamento especial aos marcadores do discurso, dê um tratamento mais substancial aos marcadores do discurso, que não só entregue para os alunos uma lista de marcadores e faça com que eles não se virem por aí. Não. É importante fazer trazer essa informação com mais substância, com mais com respaldo, né? Com respaldo e com teorias, de fato, que possam ajudar eles a aprenderem melhor isso aqui. Então, depois nós temos produção oral ou escrita dos gêneros estudados. Aí também nós temos os marcadores conversacionais. Olha, produção orais. Nas produções orais, você pode dar conta de trabalhar com os marcadores conversacionais. É uma delícia trabalhar com os marcadores. Eles adoram trabalhar com os marcadores conversacionais. Numa época, quando eu trabalhei em Madrid, ensinando português como língua estrangeira, um aluno meu, do BBVA, do Banco Bilbao Vizcaya, ele é um economista e tal, e trabalhava com ele com português como língua estrangeira. Ele veio para uma temporada no Brasil, fez todas as aulas comigo, aulas assim bem intensas, apresentou todos os trabalhos e tal, para que eu avaliasse e visse como estava o português dele, depois que desse as informações de como ele poderia melhorar. Na volta dele, ele disse assim, eu perguntei, e aí, como foi no Brasil? Fui toda, não sabe, curiosa para saber como foi no Brasil. Aí ele falou assim, foi maravilhoso, adorei tudo, mas fiquei muito chateada com você. Eu disse, por quê? Aí ele disse, porque você não me ensinou coisas cruciais. Eu digo, o quê, meu filho? Pelo amor de Deus. Ele me disse, ó, você não me disse que quando a gente pergunta uma coisa, ou quando a gente fala uma coisa que a pessoa no Brasil quer concordar com a gente, que ela fala assim, ó, beleza. E com essa variante, beleza. Né? Então, quando eu ouvi isso do meu aluno, eu digo, meu Deus do céu. Quando ele me disse isso, eu disse, oh, meu Deus, eu preciso incluir os marcadores do discurso dentro desse... Precisa, não tem como. Aí ele disse, eu não entendia. Eu digo, por que a pessoa está falando beleza? Beleza o quê? O que é essa beleza? Então, a palavra beleza, o que ele entendia de beleza, não tinha nada a ver com aquele uso que ele estava recebendo. Não tinha absolutamente nada a ver. E ele disse que ficava constrangido. E outra coisa era o pois não. Que as pessoas falavam não quando queriam dizer sim. Pois não, ele cortava, pois não, e ele... Não é? Depois disso, minha gente, depois desse feedback que eu recebi desse meu aluno, nunca mais eu deixei de tratar dos marcadores conversacionais nas minhas aulas de português como língua estrangeira. É porque a gente não vê, ou seja, os livros trazem muito pouco, ou seja, não dão muita atenção para a questão dos marcadores conversacionais, para os marcadores discursivos de forma geral. Não é um tratamento mais adequado. E aí, claro, né, os nossos alunos passam por essas situações. E aí, quando aqui o plano de ensino diz o seguinte, que
cuidar da produção oral ou escrita dos gêneros estudados, a produção oral ou escrita dos gêneros estudados, quando você produz um resumo, quando você produz uma resenha oralmente, né, quando você faz um resumo oralmente, você, evidentemente, você utiliza os marcadores conversacionais. Não existe assim a resenha separada da sua apresentação, a resenha separada. Não, ela será feita, mas com você utilizando um né, com você utilizando um sim, um pois não, com você utilizando os marcadores conversacionais que estão na nossa língua. E por que não utilizá-los? Porque simplesmente dar conta de outros elementos da oralidade e esquecer daqueles que são frequentes, que estão presentes no nosso discurso, né? E aqui eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que o plano de curso, o plano de ensino dos cursos do ISF, eles têm sim abertura para o ensino dos marcadores do discurso. Não está aqui escrito, ó, marcador do discurso. Tá? Mas tem abertura para o ensino dos marcadores do discurso e a gente precisa trabalhar com os marcadores do discurso. Ainda que tenhamos todas essas questões, claro que o professor vai ter muito mais trabalho, vai ter muito mais trabalho, porque, claro, a gente não tem essas questões sistematizadas, completamente diferente de outras categorias que já tem tudo sistematizado, já tem um material bem feitinho, bem organizadinho, e aqui até ajuda, porque se a gente pensa na questão da abertura, do que eu posso fazer, imagine, o que eu posso fazer aqui para trabalhar com os marcadores conversacionais é muito, muito, muito amplo, né? Extrapola os limites do que um livro didático pode trazer. Aí o outro, que é a familiarização com o CELP-BRAS, que é estudo das principais estratégias linguístico-discursivas necessárias para a produção escrita no CELP-BRAS. Da mesma forma, não está textualmente aqui, mas se a gente pensar nessas estratégias linguístico-discursivas, todos os marcadores estão aqui. Entendeu? Todos os marcadores estão aqui. E por que desenvolver um curso com a ausência desses elementos, né? Então, não tem porquê, do ponto de vista do que exige o plano de curso, por estar aqui. A gente precisa exatamente incluir nas nossas aulas, né? E para o CELP-BRAS, então, gente, é imprescindível. E aí, qual a proposta que a gente tem para o desenvolvimento das atividades? Eu trouxe aqui umas fases que, algumas delas estão em Corrales Esteves, que é também uma das estudiosas de marcadores do discurso, ela tem várias propostas de ensino-aprendizagem de marcadores do discurso, mas assim, claro, ela traz alguma proposta com essas fases, eu peguei algumas fases que ela traz, que eu acho interessante, acho que é factível, que é possível a gente desenvolvê-las e acrescento outras, né? Eu acho que deveria, não sei se eu tirar isso aqui, né? Colocar só as 3, essas 4 aqui, são propostas por Esteves, depois a autoavaliação proposta por mim, mas não é a atividade propriamente que ela exatamente propõe, né? Então, o que é essa sensibilização? Que ela chama dessa sensibilização? É justamente fazer esse momento, possibilitar esse momento na sala de aula para que os alunos se conscientizem, se sensibilizem, conscientizando-se de que os marcadores do discurso são unidades linguísticas, linguístico-discursivas, pragmático-discursivas, importantes de serem aprendidas. E como é que se faz isso? Pois então, com os textos, né? Se vocês fizerem, por exemplo, esse levantamento desses textos anteriormente, vocês vão ter essa sensibilização com memes, com modelos, com vários gêneros textuais que possam, porventura, naquele momento, ou seja, trazer marcadores do discurso e mostrar a necessidade de que se estude, né? Ah, eu posso trazer aquela lista, porque tem um livro didático que a gente utiliza, que tem uma lista de marcadores do discurso? Sim, não tem problema, não há o que a gente dizer que não pode aqui. A gente pode sim pegar aquela lista de marcadores do discurso, porque quando eles vão aqui, por exemplo, ó, não sei se agora eu consigo fazer isso, mas se eu coloco aqui marcadores do discurso, ó,
Ó, tá vendo que aparece aqui? Esse material de Portolés. A classificação de Portolés está aqui, né? Essa classificação de Portolés está aqui. Então, ele pode pegar isso aqui, evidentemente, e dizer, bom, e o que é que eu não sei aqui? O que é que eu não sei utilizar aqui? Qual desses marcadores que eu não sei utilizar? Então, elaborando questionamentos para que eles digam, não, quais são os que eu não sei utilizar? Então, são esses aqui que a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Então, nessa sensibilização, é justamente nesse primeiro momento de avaliação dessas necessidades. Quais são as necessidades que esses alunos têm com relação à questão dos marcadores do discurso? Né? Daí fazer esse reconhecimento, pegar outros textos, os artigos deles, por exemplo, do âmbito de atuação desses alunos, desses estudantes, para eles fazerem um reconhecimento desses marcadores do discurso, que aí pode-se fazer uma combinação entre aquilo que o livro trouxe, ou que eles encontraram na internet, com o texto dele. Vamos ver aqui o que é que traz aqui, onde a gente pode encontrar esses marcadores do discurso aqui, com que frequência eu posso encontrar os marcadores do discurso, porque, gente, ainda tem essa, viu? Tem um aluno meu de biologia, quando a gente estava desenvolvendo esse trabalho, ele disse, professora, tem um problema. Eu digo, qual? O artigo que eu trouxe não tem marcador do discurso. Pode também acontecer isso, porque são estratégias de organização discursiva. Eles estão no âmbito da estratégia de organização discursiva. E essa organização discursiva ela tem inúmeras formas de ser desenvolvida, inúmeras formas de ser realizada. Né? Claro, quando eu coloco os marcadores do discurso, eu dou um tom de mais leveza ao texto que ele vai se desenvolvendo, né? Assim, um texto coeso, assim, é bem gostoso de se ler. E também pode utilizar outras formas que não os marcadores. E ele me mostrou, de fato, eu disse, é mesmo? Não tem? Ele, não tem. E ele me mostrou, de fato, o texto dele, de biologia, né, que não tinha os marcadores de discurso. Já outros de outras áreas, pois aparecia muitos marcadores de discurso. Não é? Por isso que é importante trabalhar com estratégias de reformulação, estratégias de argumentação, estratégias de comentário, de realizar comentários, porque aí você inclui os marcadores e outros elementos que, porventura, não sejam marcadores. Esse aluno de biologia, ele tem outras formas, então vamos encontrar aqui no texto quais foram as formas, porque é impossível ter um texto científico que não tenha reformulação, que não tenha estratégias de reformulação, que não tenha estratégias de argumentação, que não tenha esses elementos aí. É evidente que sim, que tem essas estratégias aí, mas o professor ele não pode simplesmente dizer, não, se não tem marcador do discurso, acabou aí o seu trabalho, não vai fazer. Não tem marcador, mas existem estratégias. Quais são as estratégias? Pois são essas e essas aqui. E você acrescenta mais uma, que é a inclusão desses marcadores do discurso. Né? Utilizar um no entanto, né? É utilizar um no entanto, é utilizar um porém, é utilizar um mais, é utilizar, né, estes elementos. E outra questão, gente, fundamental são os efeitos de sentido que são criados no discurso pelo uso em demasia de determinados marcadores de discurso. Por exemplo, mas. Você sabia que mas é um marcador conflitivo, marcador de conflito? Quando alguém está argumentando, falando alguma coisa, na euforia do discurso, daquela defesa daquelas ideias, e você utiliza um mas não sei o que, aquela pessoa já se arma com outro argumento para você. Não é? Então, se você não utiliza o mas nesse momento, se você não utiliza o mais nesse momento, sobretudo, você já ameniza um pouco, já coloca de todas as formas, que é outro marcador que tem essa... E você já vai colocando outro elemento aí para amenizar e evitar determinados conflitos. Uma pessoa que fala mais todo o tempo, você... Tudo ela tem um mais. Aí a gente diz assim, tudo ela tem um mais. Tudo essa pessoa tem um mais. Por quê? Porque esse marcador, ele também
traz essa ideia, né, dessa pessoa conflitiva. Ela nunca concorda com. Os meus alunos sempre me diziam isso. Quando eu ia fazer as correções, né? Aí eu dizia assim, mais, não sei o que, não sei quanto. Aí lá vem ela com mais. Lá vem ela com mais. Porque normalmente a gente gosta de ser, o nosso desejo é que aquilo que a gente está, o nosso argumento, ele seja de alguma forma aceito, ou de alguma forma não rebatido, assim, sabe? E o mais tem essa força, tem ou seja, pode desenvolver isso. E essas informações, evidentemente, são informações que não precisam ser colocadas no primeiro momento, antes dessa compreensão primeira das funções, mas que podem vir depois também. Qual é o papel dos marcadores do discurso na construção da cortesia verbal? Qual o papel desses marcadores do discurso na construção da cortesia verbal? E aí a gente parte para outro âmbito, que é um âmbito que tem muito a ver com a questão dos nossos alunos de irem, por exemplo, para outros países, né? Ou dos de lá que vêm para aqui, e utilizar um determinado marcador. Por exemplo, eu, com o meu diretor de tese, meu diretor na época era da dissertação, ele dizia o seguinte, da tesina, né? Um dia ele me falou uma coisa, ele disse, olha, Irã, esse texto traz uma informação que ajuda você a melhorar a sua coisa. E eu fui lá e disse, claro. Ele falou assim, claro? Por que claro? Ou seja, esse claro que eu disse com essa entonação e achando que estava arrasando, e estava completamente deslocada, né? Esse claro provocou uma situação bem constrangedora. A utilização desse claro. Eu poderia ter dito um claro. Claro, eu não percebi. Uma coisa, claro, ó, não, já enfatiza, já mando outras mensagens, inclusive já posso, com o claro nesse tom, eu posso dar uma mensagem de que ele devia saber que eu já sabia, e eu acho que foi isso que ele entendeu, por isso que ele me disse, ou seja, né, me reprovou daquela forma. Ele entendeu que o que eu estava dizendo, que não tem que saber que você já sabe disso, que passa, né? Então, esse outro valor dos marcadores de discurso, a gente precisa também começar a dar conta nas nossas atividades, porque isso pode provocar determinados desconfortos na questão da comunicação, né? A focalização é outra fase, e essa focalização é quando os alunos partem bom, eu já fiz a sensibilização, já sei que eu tenho que aprender, que as minhas necessidades são essas, já posso reconhecê-los, agora eu vou partir para o aprofundamento teórico dessas questões, que é onde isso aqui, eu sempre indico esse dicionário para os meus alunos falantes de espanhol. Sempre indico. Por quê? Porque eles me falam maravilhas desse quadrinho. Ó, gente, isso não é que eu estou dizendo só por dizer não, viu? São os alunos mesmo que dizem da importância que foi essa explicação aqui, que eles leem em espanhol, porque às vezes eles utilizam os marcadores em espanhol, mas assim, não tem aquela destreza de saber o que está fazendo aqui. Eu sei fazer, mas eu faço intuitivamente. Né? E aí o que acontece? Esse material aqui, eles lendo esse material aqui e depois vendo aqui como é em português, isso é fantástico para depois ele assimilar e começar a utilizar. Né? É muito bom para essa terceira fase, que é a fase de focalização, que eu chamo de encontrar elementos teóricos, né? Para fundamentar depois aquilo que eu vou fazer praticamente, né? Então, é de fundamental importância. Depois, o quê? Ainda assim, para os exemplos, para a exemplificação nesse processo de focalização, o corpus linguístico. É maravilhoso. Ou seja, quando o aluno vê isso aqui, ele, meu Deus, pronto.
Ele aprende, meus alunos aprenderam a utilizar o corpus, pronto, tudo eles iam no corpus. Até assim, se eles queriam saber se uma palavra é frequente no português, para colocar na tese, essa palavra é frequente, será que é frequente? Eles vinham aqui no corpus e olhavam no corpus. Entendeu? E a gente tem um corpus aqui, que é o corpus de McDavis, eu não sei se eu vou poder colocar aqui agora, deixa eu ver. Vou ver se é esse aqui de McDavis. Esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui é mais chatinho porque você precisa se cadastrar, tem que estar cadastrado para usar. O outro não, o outro está livre. O de sardinha está livre, mas esse aqui de McDavis, você precisa se cadastrar. Então, você vai lá e busca porém, né? Olha o que ele faz com porém, deixa eu ver se ele consegue abrir aqui agora. Olha o que ele me deixa aqui, olha só o que ele faz com porém, tá vendo? E o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar exemplos do Brasil, ó, de blogs, né? Eu posso pegar exemplos do Brasil, e posso pegar exemplos de outros lugares também. Se eu quiser, aqui vai aparecer também outros lugares e outros textos, né? Tanto da oralidade quanto da escrita. Se eu for mais aqui para frente, ó, eu vou encontrar 200 a 500. Tá vendo? Ainda está em Brasil. Mas eu posso fazer essa triagem antes, viu? É porque eu não fiz essa triagem antes, mas eu posso fazer essa triagem antes, colocar inclusive o ano que eu preciso e o local, né? Por exemplo, o país, de onde é que eu quero essa informação, eu quero de tal lugar. E também eu posso colocar gêneros textuais, se eu quero o artigo científico. E eu posso pegar daqui o exemplo com mais robustez do que no outro, porque no outro já está organizado para aparecer somente essa coisinha aqui, mas aqui eu posso ir mais longe. Ó, tá vendo? E posso ir, porque como porém é muito frequente, olha só, muitos analistas já questionaram, porém, se EIC tem esse dinheiro, ó, já questionaram, porém, se esse dinheiro. E outra questão também importante aqui, ó, a gente observa a colocação dessa vírgula, ó, porém, o porém entre vírgulas, aqui eles podem ver por aqui como esse elemento funciona quanto às vírgulas, quanto à pontuação. Tá vendo? Tanto quanto a questão da posição, quanto com relação à pontuação. Ó, pode ver se é antes, se é depois, se é no meio, que tipo de posição a gente tem aqui, né? Aí tem esse aqui. Ó, eu posso expandir, inclusive, para vir para o artigo aqui diretamente, né? Aqui eu tenho o porém localizado e posso abrir aqui e ir para o artigo. Tomara que esteja disponível. Aí, página não encontrada, tá vendo? Mas o artigo está lá, ou seja, o fragmento que a gente precisa está lá. Né? Aqui tem o contexto, aqui tem a frequência. Se eu quero saber da frequência de uso dos marcadores, também eu posso utilizar o corpus. Né? Então, gente, o trabalho com corpus tem me dado muitas alegrias. Muitas alegrias. Né? Outra questão que eu queria falar para vocês com relação à questão da prática. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai para... Depois da focalização, aí vem a prática. Né? A prática é onde a gente vai abrir espaço tanto para que ele reconheça, né? Quanto para que ele se autoavalie, ele faça essa avaliação do que ele sabe, do que ele não sabe. Né? Então, nessa prática, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Não, aqui. Olha. Vocês estão vendo? Eu fiz isso para os meninos, eles amaram, adoraram. Ó, tá vendo? Esse quadro é um quadro que você pode selecionar coisas daqui e você pode dizer, não, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me demonstre esse quadrinho aqui. Eu coloco esse quadrinho aqui lá para ele desenvolver. Eu quero que ele busque mais exemplos como é que diz? No corpus. Ele vai no corpus e pega 5 exemplos. Aí eu coloco aqui, ó, mais exemplos. Ele vai lá, coloca mais exemplos. Eu quero que ele coloque as traduções. Como é que se diz isso na língua dele? Aí ele vai lá e coloca como é que ele diz isso na língua dele.
eu quero que ele me diga a posição pelo corpus, eu quero que ele me diga a posição desses marcadores. Esse marcador vem antes, vem depois. Então, pela análise do corpus, ele vai dizer, ó, ele vem antes, vem depois, vem no meio, né? E se aparece na língua, se é de língua oral, se é de língua escrita, está marcado no formal língua de discurso escrito. Tá vendo? Mais frequentes. Então, esse quadrinho que está aqui, essa tabela que está aqui, ela é fantástica para que a gente trabalhe essa questão da prática no sentido de trazer o reconhecimento, de trazer a parte teórica que ele estudou, o que foi que ele já estudou. Então, isso aqui, esse dicionário para mim é fantástico. É uma pena que está subutilizado, viu, minha gente? É uma pena que está subutilizado. Sabe? E que, assim, às vezes o professor fala com a gente, vocês têm que utilizar, porque senão a gente não recebe muito financiamento para isso, né? Olha, e Cristina, não, não é não. Eu pensei que era a Cristina que tinha feito a parte de português. Aqui tem uma série de professores aqui no Brasil que estão colaborando com essa parte aqui das entradas, dos marcadores de discurso. Assim que se tiver alguém que queira que olha aqui e veja que algum estudioso aqui do marcador do discurso, alguma pessoa que queira estudar marcador do discurso aqui no âmbito, que diz, eu quero, não tem a tradução de, vamos supor, a propósito, eu quero a tradução de a propósito, então eu vou lá, estudo e escrevo para os redatores aqui, ó, você escreve para eles e eles vão observar, ver se podem colocar e colocam aquilo que você disse aqui, a sua tradução, nesse espaço aqui onde está a tradução. É um dicionário que ainda está em construção, tá vendo? É um dicionário que ainda está em construção. É por isso que serve, portanto, para os falantes de inglês, de português, de italiano e de espanhol. De espanhol porque, no caso, a língua de partida é o espanhol, né? A língua que parte aqui é o espanhol, né? Uhum. Bom, e aí a prática é justamente essa aí, é fazer com que os alunos, eles desenvolvam atividades neste âmbito do reconhecimento, no âmbito da focalização e no âmbito da construção de novos textos, entendeu? E no âmbito da construção dos novos textos aqui. Então, isso é bem importante. Aí você faça um resumo. Os meus alunos sempre gostavam de fazer os resumos, e alguns deles até faziam os artigos e traziam para a sala de aula. Eles faziam os resumos dele. Ó, faça um resumo para um evento, busque um evento que você vai participar no próximo semestre. Aí ele, eu quero participar do evento tal. Ok, muito bem, então vamos fazer o resumo aqui. Traga o resumo, ele vai lá, ele constrói o resumo, a partir daquilo que a gente já fez em sala de aula, ele constrói o resumo e a gente vai ver a utilização dos marcadores do discurso nesse resumo, né? É bem interessante, porque é uma prática que tem uma função, mas além de você somente desenvolver uma atividade para o curso, para aquela aula, entendeu? Tem muita coisa além disso aí. E depois a autoavaliação. A autoavaliação é muito gostosa de fazer. A gente faz como um checklist. E a gente faz como um checklist não somente nesse curso aqui de leitura, né, de marcadores do discurso, como para os meninos do CELPE-BRAS. O curso inteiro para os alunos do CELPE-BRAS, a gente pega o enunciado da questão do CELPE-BRAS e faz o checklist. E diz assim, quem leu o meu texto saberá que se trata de um resumo disso. Quem leu o meu texto, então, com perguntas, e aí os alunos vão simplesmente marcando sim, não, sim, não, sim, não. E é bem legal, né? E também a questão de quanto de investimento eu preciso ainda, quanto eu preciso investir para melhorar o meu aprendizado, para ampliar o meu aprendizado e melhorar a minha produção textual, né? A produção do discurso oral ou discurso escrito com relação à questão desses elementos, né? Então, quanto eu preciso melhorar? Então, a autoavaliação vai servir também para que os alunos projetem ações futuras para ampliar a prática pedagógica. Que prática pedagógica?
a escrita dele, né? Tanto do ponto de vista da compreensão como a questão da escrita. Ok? Bom, minha gente, desculpe se ficou muito falatório da minha parte, sabe? Mas eu fiquei bem coisa aqui com essa internet. Eu tinha feito uns jogos, um negócio para fazer com vocês, depois eu fiquei meio coisa por conta da internet de cair aqui. Mas isso assim, ó, isso aqui também pode ser feito com jogos, com Kahoot ou com outros jogos aí, para que a aula não fique mais um pouquinho... não sei, para que tenha mais, não sei, mais alegria, não sei se o jogo ele traz isso, mas o jogo ele tem uma possibilidade de fazer com que as coisas fiquem mais alegres, mais divertidas. Marílio que não me ouça, porque ele vai me matar aqui agora. Você está vendo o jogo somente como diversão? Não é, Marílio? Não sei se ele está aqui agora. Mas é bem na perspectiva, né? Perspectiva de você fazer com que as coisas sejam mais leves, né? E aí tem uma proposta para vocês, não sei se vocês querem que a gente converse agora ou se a gente desenvolve a proposta. Bom, fica a cargo da audiência, né? Eu posso lhe adiantar que que nós ainda temos 15 minutos. Os elogios são imensos aqui, né? Por essa luz que você jogou nas nossas vidas com relação aos marcadores discursivos. Temos aqui muitos elogios, né? Da Cláudia, parabéns, Irã, ótima apresentação. Ela pesquisa também os marcadores há 20 anos e recentemente orientou um TCC sobre o ensino dos materiais de dados para alunos estrangeiros. Inclusive, Cláudia disponibilizou aqui o link de acesso, disponibilizado, né? O trabalho é do Juliano Pereira e está no repositório da... Está aqui. Eu coloquei aqui, do Juliano eu coloquei. Vimos, quando você colocou, eu liguei um com o outro, né? E todas as possibilidades que você nos apresentou só tornou a nossa tarde mais rica, né? O Marílio hoje está em outra atividade, mas diz que está ansioso para ver a gravação. Depois ele te retorna. Certo? Então, gente, fica até o cargo, Irã. A proposta era que a gente, agora, nesse exato momento, a gente fizesse uma atividadezinha, sabe? Eu queria propor que vocês, que cada um... Na verdade, eu ia fazer um jogo aqui, sabe? Eu ia dividir as salas, mas não sei se eu posso fazer isso, colocar em salas simultâneas. Acho que eu não posso... A proposta era colocar vocês em salas simultâneas para que vocês observem tanto a questão do DPDE como o corpus linguístico e me tragam, por exemplo, aqui para a gente discutir formas de tratar os marcadores do discurso utilizando corpus, o DPDE e outro que vocês, porventura, possam sugerir. Aí eu ia colocar todo mundo aqui em duplas ou em trios, para que vocês discutissem, falassem um pouco sobre, e depois a gente retornava. Será que dá tempo? Eu acho que não dá tempo. Talvez seja melhor abrir os microfones e as pessoas se inscreverem e irem dando suas contribuições. Porque quando a gente... assim, ó, já é 15h47, né? E daqui a pouco a gente, às 16h, nós temos que dar uma pequena pausa, com o coração partido que eu faço isso, mas é pelo tempo, né? Mas eu achei fantástico, não tenho mais, tiro mais. Foi fantástica a sua apresentação, porque o tempo corre quando a gente está imerso em uma descoberta desse tipo. Mas vamos lá. Vocês concordam que a gente possa abrir os microfones e cada um dar sua contribuição a partir do que a Iranildes propôs? Eu só queria ver, eu estou vendo aqui os comentários agora e parece que Cláudia falou o seguinte, pois não, eles também têm dificuldade, exatamente, têm dificuldade de entender o pois não, né? O beleza que eu falei, né? E o pois não como sim é bem difícil de entender. Daí a importância, né, de a gente tratar dessas questões em sala de aula. E eu sei que depois desse feedback desse meu aluno, minha gente, eu nunca mais eu negligenciei isso. Nem em português, nem em espanhol. E eu fico triste também quando os meus alunos, por exemplo, de espanhol,
eles vão fazer a leitura de um texto, tem um pois, e ele não dá essa entonação pois, ele fala o pois como se fosse um pois conclusivo, e tentam buscar, um pois de consequência, né? E tentam buscar e não encontram, né? E aí é bem complicadinho, não dá para a gente negligenciar, não queria colocar, não dá para a gente deixar de lado essas questões, sabe? Não dá. Sim, não dá. Eu vivi situação semelhante com o Imagina. Isso. A minha aluna recebeu ajuda já no aeroporto de uma pessoa e ela, né, agradecendo, muito obrigada, ele imagina, e ela ficou imaginar o quê? Depois foi que ela foi percebendo que se repetia em diferentes situações e compreendeu o sentido. E porque esse imagínate em espanhol é para colocar-se no lugar do outro, ou seja, coloque-se no meu lugar. Então, assim, para a pessoa que ouviu isso, devia ser um, né? Imagina. Exato. E essas questões pragmático-discursivas são muito, muito importantes. Eu me lembro quando eu morava em Madrid, e morava com uma espanhola. O que eu vou falar aqui não tem a ver com marcador, mas tem a ver com o verbo, com a terceira pessoa do verbo, né? Então, eu desci e esqueci as chaves. E depois voltei correndo e toquei o timbre. E ela, em espanhol, ela disse, quem é? E eu falei, es Irán. Ela disse, não sou Irã, Irã não está. Não sou Irã, Irã não está. Por quê? Porque es Irã é como se fosse, você é Irã? Então, ela entendeu isso, você é Irã? Ela disse a mim, não, Irã não está. Aí eu toquei de novo, ela disse, quem é? Eu digo, es Irã. Aí, não, já te dije, Irã não está. Aí eu disse, depois voltei, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar com ela para ela me entender, abrir essa porta, já ia perder o trem. Aí ela disse, aí eu disse, Patri, ábreme, por favor. Ábreme na porta. Aí ela, tá, sim. Aí quando eu subi, ela disse, corre, desce que tem alguém te procurando. Se você correr, você ainda pega na esquina. Desce que ela entendeu que ou seja, que quem estava perguntando não era eu, que a pessoa que estava perguntando por mim ia descer. Então, essa questão do uso do verbo, da terceira pessoa verbal, como a segunda, o tu, né? A gente usa que é a terceira, para se referir àquele que está escutando, né? Aquele que está no discurso. E no caso do espanhol aí não era isso, né? Es usted Irán, ou seja, você é Irã, nesse discurso onde tem o locutor e o interlocutor, não funciona. A mesma coisa também é com os marcadores, com pois não, e outros também do espanhol, né? Então é bem interessante. E os marcadores conversacionais, minha gente, são maravilhosos, são um doce para trabalhar. Maravilha. E acha muito, porque para a gente encontrar material desses marcadores que são mais argumentativos e contra-argumentativos e tal, presentes mais nos textos escritos, é mais difícil de a gente encontrar material, a não ser que a gente faça isso que eu disse a vocês, que é fazer antes do curso esse corpus linguístico, fazer um corpus mesmo de artigos. Eu mesmo fiz, eu tenho um aqui de mais de não sei quantos textos em todas as áreas, psicologia, geografia, direito, sabe? Eu peguei várias revistas, vários artigos e coloquei justamente para trabalhar com os marcadores, né? De fato precisa fazer isso, porque não é fácil encontrar. Mas os marcadores conversacionais, Ave Maria, você encontra em qualquer esquina, você encontra um marcador conversacional. Isso. A Michele Santos também, referendo à tua proposta, quando ela escreve, nos textos de leitura e produção escrita, por exemplo, podemos pegar textos levados pelos próprios alunos de sua área para identificação e análise da função dos marcadores ali. Afinal, eles precisarão escrever em tal modelo, artigo, resumo. Acho que a familiarização com o tema de sua área facilitará uma percepção das funcionalidades dos marcadores ali presentes para alunos de línguas mais distantes, por exemplo. E eu acrescento, não só mais distantes, né? Por conta mais próximas também. dos falsos amigos que a gente encontra por aí, né? E aí, mais elogios. Muito bom, professora, pois temos que levar em conta o uso sociopragmático dos marcadores, né? Márcio Milani ali. Ótima proposta, segundo a Luana Abreu, ótimas dicas. Maravilha, Irã, muito interessante, ótimo conteúdo e apresentação, excelentes reflexões e propostas, com certeza vou levar para as minhas aulas, segundo o Matheus Granato. Muito importante a sua fala, foram informações valiosas,
Excelente apresentação, professora. E Luciane ressalta, particularmente para mim é sempre um prazer ouvir sobre marcadores do discurso. Para quem tiver interesse, a Pro Irã e eu fizemos um estudo sobre os marcadores do discurso em dicionários eletrônicos no meu TCC. Está no Luciane. repositório do Colegiado Espanhol da UFES. Uhum. Então, material temos bastante, né? Excelentes apontamentos, obrigada, muito bom, excelente, maravilhoso. Enfim, você foi perfeito, foi, como a gente costuma dizer, né? Foi redondinho. Redondinho, minicurso sobre os marcadores do discurso, nos cursos de leitura, produção de textos e familiarização com o CELP-BRAS, elaboração de material didático. Né? Juntou todas as pontas e fez um lindo bordado. Parabéns. Alguém quer falar? Sim, professora Irã, sou a Michele, eu moro no Uruguai, trabalho na UDELAR e também no Instituto de Cultura Uruguai Brasileiro, e agora, isso que a senhora comentava, né, com relação a essas comparações, né, com o espanhol, o trabalho todo com os marcadores discursivos, ele sem dúvida dos aspectos mais complexos, né, que tem para se trabalhar, inclusive porque nessa relação, né, do português com o espanhol, a gente tem todo esse contexto dos heterossemânticos, né, dos marcadores discursivos que se assemelham, né, na forma, mas tem um significado completamente diferente, né, e é um trabalho, assim, minucioso, de formiguinha, né, de exposição, de ir e voltar. E eu trabalho também preparando, né, adolescentes, né, estudantes do ensino médio, né, para fazer o CELP-BRAS, e aí é um campo mais de tensão, né, porque a gente tem que fazer com que eles possam transitar, né, por esses marcadores discursivos que também são utilizados, né, pelo público adolescente, né, porque muitas vezes a gurizada tem contato, né, com o pessoal, né, da idade, e também a essa adequação discursiva que o CELP-BRAS requer, né? Então, eu acho que aí também, de repente, tem um campo, talvez, aí pouco explorado, pelo menos aqui no Uruguai, cada vez são mais adolescentes, né, que se apresentam para o CELP-BRAS, né, dentro dessa faixa etária dos 15, né, aos 18 anos, e é um trabalho super complexo, principalmente, né, na questão do trabalho, né, com os articuladores do discurso, né? Realmente, assim, eu achei fantástico, né? Agradecer a senhora, né? Toda a fala, porque ela é super esclarecedora também, eu acho que para mostrar aí outros caminhos, né? Que a gente pode, né? Traçar nesse trabalho, né? Que tem que ser feito com os estudantes. Vou colocar aqui meu e-mail para as pessoas que trabalham com marcadores do discurso, para a gente bater um papinho, para a gente, sei lá, compartilhar coisas, material, etc. Tá? Excelente lembrança. Muito obrigada. Eu muito me interesso. Eu continuo trabalhando com os marcadores do discurso, viu, minha gente? E a proposta agora é esse dicionário, tem que sair, precisa sair. Vai sair. Um abraço, a CIPLE agradece, o ISF agradece, a Viviane está ali com um sorriso maravilhoso, palmas, né, para a nossa palestrante da tarde, que foi maravilhosa, palmas para vocês que estão aqui, né, com nesses momentos conosco, e um grande abraço. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês, foi um prazer imenso e muito obrigada mais uma vez pelo convite.